Segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, festa de São Miguel, Gabriel e Rafael Arcanjos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás." E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas, irmãos e irmãs, este personagem, o Natanael, ele aparece muito pouco no Evangelho. Destaque dele se dá nesse momento, onde ele se encontra com Jesus pela primeira vez, naquela pescaria, no final do Evangelho de São João, quando 7 discípulos entram num barco para fazer uma pescaria. A gente já meditou esse Evangelho na época da Páscoa. Nós apresentamos ali que dentro daquela barca estão os discípulos mais complicados, que tiveram aí um histórico meio tenso com Jesus. O de Natanael se dá alguns versículos antes desse encontro, né? Quando Filipe vai ao encontro dele e diz: "Encontramos o Messias." Natanael diz: "E pode vir alguma coisa que presta da Galileia?" Essa situação da Galileia com a Judéia, meio rival, se dá por conta de, no século VIII a.C., volta do ano 722, aconteceu um exílio daquela parte norte do povo de Deus, que é onde estaria Samaria e Galileia na época de Jesus. Esse exílio foi feito pela dominação do Império da Assíria. Quando esse povo foi levado para a Assíria, um pouco de povo da Assíria foi deixado na região ali para como que formalizar uma nova cultura naquele povo. Nessa época aconteceu toda uma questão de um sincretismo religioso entre a religião judaica e a religião politeísta da Assíria. Por isso que você vai ver muita rixa dentro do Evangelho quando se fala do pessoal da Samaria. Então a Samaria está ali também, próximo dessa região da Galileia. Então o judeu da Judéia, da parte sul, ele olhava com certo preconceito porque ele não via mais ali uma religiosidade pura. Ele via ali uma religiosidade sincrética. Jesus não é da Galileia. Jesus é da Judéia. Lembramos que ele nasceu em Belém. Mas a sua base, ele estabeleceu ela ali na Galileia, próximo ali da região de Cesareia de Filipe. Então, na cabeça das pessoas, ele era um galileu, né? E cresceu ali na Galileia. E quando esse homem olha para Filipe e diz: "Pode ver alguma coisa que presta da Galileia?" O que ele está fazendo e qual é o elogio que Jesus tece a ele sobre isso, né? Ele está sendo sincero. Ele primeiro está professando que ele é um judeu verdadeiro, com a fé judaica sólida, firme, e que não tem problema nenhum em dizer que o errado está errado, dizer que o errado não presta. Só que no seu julgamento existe aquilo que nós nunca podemos fazer, né? Todo julgamento absoluto sobre um aspecto ocidental, ele é falso por ele mesmo, né? Então, você dizer que todo homem não presta, uma mulher aí que já sofreu com 3 ou 4 maridos ruins, ela só precisa de conhecer um homem que presta para quebrar o raciocínio dela, né? Então, quando esse homem diz: "Não tem nada que presta na Galileia", só precisa de um galileu que presta para quebrar essa afirmação, né? E Jesus quebra essa afirmação dele, né? Jesus é o galileu que presta. Jesus é o galileu diferenciado, né? E Jesus dá então a ele esse elogio, né? Aí está um israelita sincero, né? Um cara que realmente não tem medo de falar aquilo que pensa, né? Mas é interessante que depois acontece toda essa mudança na postura do rapaz quando Jesus diz para ele que já o conhecia, já o via, né? Eu gostaria que você levasse para casa hoje essa fala de Natanael, né? "De onde me conheces? De onde me viste? Como é que você sabe alguma coisa de mim, né?" Então, é um pensamento que faz com que nós pensemos sobre o conhecimento de Deus sobre nós. De onde Deus te conhece? Deus te conhece desde toda a eternidade.
Jesus não conhecia Natanael só de vê-lo debaixo daquela figueira. Jesus sabia que naquele ato de relação conjugal do pai e da mãe de Natanael, poderiam ter saído alguns milhões de outros, e não aquele Natanael. Mas Deus escolheu aquele Natanael. Deus escolheu aquela pessoa daquela relação conjugal. É bom pensarmos nisso de vez em quando, porque nós vivemos numa cultura de massa onde a gente se perde no todo. A gente é mais um no todo. Então, para o Estado, para a política, para o comércio, quem nós somos? Nós somos um CPF e um título de eleitor, só isso. Nós não temos identidade. Nós não somos ninguém, né? Nós somos mais um no meio da massa. Infelizmente, na igreja, nós corremos o risco de fazer a mesma experiência. Quem somos nós na igreja? Podemos ser mais uma ovelha no meio de um rebanho, na massa, né? Eu, como padre, eu faço um certo esforço de tentar aprender o nome das minhas ovelhas e tentar chamá-las pelo nome, né? Eu não gosto muito desse cumprimento e dessa despedida. Ô, meu filho, ô, minha filha, ô, meu irmão. Não. Eu tento, me esforço. Não consigo todo mundo, mas eu me esforço. Mas, pode ser que para um padre você seja um número. Pode ser que para o Estado você seja um número. Pode ser para que o comércio você seja um número. Mas para Deus nós não somos um número. Nós não somos mais um. Então nós fomos escolhidos a dedo, literalmente, por Ele, né? Ele nos quis. Poderiam ser outros no nosso lugar, mas Ele quis a nós. Esse é um tipo de pensamento que a gente precisa alimentar com uma certa frequência, ainda mais nesse tempo onde, nos sentindo como mais um no meio de uma massa, nós podemos sentir também que nós não fazemos diferença. De que eu estar aqui ou eu não estar aqui não vai mudar nada. Não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu deixar de existir, eu desaparecer, o mundo vai continuar rodando. A cada 365 dias ele vai conseguir dar uma volta no sol e não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Então esse é um pensamento extremamente anticristão. Não é assim que nós podemos pensar. Nós não temos esse direito. Porque nós estaríamos afirmando de tabela que Deus errou. Que Deus não acertou quando Ele me escolheu. Que Deus poderia ter feito melhor. Que Deus poderia ter escolhido melhor. Não. O nosso pensamento é o seguinte. Quando Deus me escolheu, Ele fez a melhor escolha possível. E quando Ele me escolheu para ser sacerdote, Ele não errou. Ele fez a melhor escolha possível. E eu preciso ser o melhor sacerdote possível. Porque Ele não me escolheu para ser um sacerdote medíocre. Ele não me escolheu para ser um sacerdote meia boca. Então você precisa fazer essa aplicação prática para você, na sua vida. Ele me escolheu, fez a melhor escolha possível, para quê? E aí nós vamos adequando a finalidade da nossa história, né? Então esse Natanael se encontrou, se adequou, foi um apóstolo, seguiu Jesus, deu a vida por Jesus. Então que nós sejamos capazes de hoje olhar também para a nossa história e valorizarmos essa escolha de Deus, não entrarmos nesse ciclo de pessimismo destrutivo, né? Eu não presto, eu não valho nada, eu sou ruim, eu não faço falta. Cuidado, né? Essas afirmações confrontam o amor e a sabedoria de Deus. De que Deus realmente errou em me escolher, e Ele não errou. Talvez você ainda não se acertou, mas que Ele acertou, Ele acertou. Isso para nós é verdade de fé. Deus te abençoe nessa tomada de consciência e nesse posicionamento de realmente reconhecer a grandiosidade de quem você é diante de Deus. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.